Seja bem-vindo a mais um episódio do Eita Nordeste. Eu me chamo Jeremias. Eu sou o Gui Azevedo e hoje nós temos a honra de receber mais um convidado. Ele que é nascido em Tuaçu, graduado em Filosofia e Teologia e hoje é pároco da paróquia de Nossa Senhora do Carmo de Érico Cardoso, desde setembro de 2022. Padre José Aparecido de Souza. Pois é, eu sou José Aparecido de Souza, por causa do padre, as pessoas me chamam de Padre Cido. Vocês já citaram aqui a origem, eu sou lá de Ituaçu, mas não sou assim da cidade, né? A gente mora lá em cima da serra mesmo, no quilombo, lá na fazenda, no sítio. Atualmente já não moramos mais lá, que meus pais morreram, meu irmão casou e morou na cidade, e eu, por ser padre, não tenho a residência fixa, né? Sempre dou uma girada, entendeu? E aí vim parar aqui, mas eu sou lá de Ituaçu. Hoje eu frequento mais a cidade de Itanhaçu, por causa da família que veio para cá. Mas ali, afinal de contas, a gente é da região toda e conhece tudo e anda por lá, né? É isso. Entendi. Como o senhor citou aí, né, que as pessoas te conhecem como Padre Cido, a gente vai te chamar como Padre Cido e como a gente conhece também, né, exatamente. Daqui pra frente, tá bom? Padre Cido. Fica à vontade, fica à vontade. Como você decidiu seguir a carreira religiosa e se tornar um padre? Houve alguma influência ou experiência em particular que o levou a essa escolha? O que me influenciou é porque a minha família foi sempre de raiz cristã, né? Os meus avós, de ambas as partes, de pai e de mãe. E na minha casa, tudo que diz respeito à igreja, a gente participava muito. Não tinha, assim, digamos, nada demais. Era os novenários, as missas que aconteciam, as rezas, que era o devocionário todo do povo, né? Praticamente a gente tinha, todos os meses, as famílias se reuniam para rezar nas casas por causa das promessas. Tinha tudo isso. E eram momentos, assim, muito enriquecedores, né? Da nossa fé, o que a gente tinha lá. E os padres apareciam quando era a festa de padroeiro, que era a festa de São José, uma comunidade chamada Pastinho, e o padre ia sempre lá. E meu pai e minha mãe sempre nos educou assim, a saber usufruir do ambiente. Tipo, se você vai numa missa, você vai para a missa. Então nós temos aquela atenção. Tudo que terminou, aí vamos para outras coisas. Mas até então nas rezas também é assim. E acho que eu fui um dos mais fiéis a essa, digamos assim, a essa orientação, né? Mas tudo espontaneamente, sem muita pressão. E eu criei um gosto muito pela igreja, assim, pela oração. O meu avô era muito da oração, né? Meu avô era benzedor, então tem essas raízes muito, muito fortes ligadas à mística popular, de fé, entendeu? A minha família é muito assim. E isso me influenciou. Minha mãe era rezadeira, quando tinha as novenas, que ela... assim, ela uma das chamadas, então ou era ela ou minha prima que assumia as rezas do povo, tá? E toda a parte assim, digamos, de caridade, digamos assim, sempre minha mãe era acionada para alguma coisa, né? Assim, alguém furou o pé de tal lugar. A minha mãe tinha sempre também uma coisinha lá para ajudar, entendeu? Quando assim morria as pessoas, quem costurava a roupa do defunto era minha mãe. Tá? Então, mas tudo isso era muito comentado lá em casa com muito respeito, né? Se falava de Deus em todas essas coisas. Então eu criei essa influência, né? Vindo da minha família. Até o próprio nome, né? Meu José e Aparecido. A José por causa do padroeiro da minha comunidade. E depois o Aparecido por causa de Nossa Senhora, porque a minha mãe tinha muita devoção a Nossa Senhora, inclusive Aparecida. Então o ambiente nosso era muito, muito povoado, assim, né? De uma mística religiosa muito forte. Assim, tudo naturalmente, né? Sem, assim, muito exagero. E foi isso a minha influência. Quando teve um fato, assim, a gente cresceu, assim, sem entender muita coisa, fazendo aquilo que era possível da fé. Teve uma professora, que assim, vizinha de um povoado vizinho, ela veio trabalhar como professora. E ela começou também a fazer a catequese de base, que a gente não tinha catequese de base, né? Os passos de catequese para receber batismo, receber primeira comunhão, essas coisas.
E ela começou a nos influenciar. Quando teve aí ia fazer um grupo de jovem. E aí no dia que eu fui fazer o grupo de jovem, só tinha meninas. Aí convidaram. E qual o rapaz que a gente tinha que convidar? É interessante porque no meio daqueles rapazes todos, foi feita essa pergunta. Eu não estava no dia. Aí falaram assim, não, chama Cido de Nozinha, porque lá em casa era conhecido como Cido de Nozinha, que é a minha mãe. Aí, e eu fui com muito gosto, eu me senti honrado, porque dentro do nosso povoado, os homens não eram afeitos às coisas da igreja, tipo assim, né? O ambiente da igreja, claro, eles iam tal, né? Mas existia muito aquele hábito assim, quem estava à frente, dentro da igreja, as mulheres, os homens ficavam de fora ou dos cantos, né? E toda a vida, desde criança, quando minha mãe estava rezando, eu estava ali sentada no pé da minha mãe. Tá? Tanto que às vezes, assim, quando tinha as novenas, e eu tentava cantar sem saber, mas eu era um dos puxadores de canto. Eu embolava tudo lá, cantava, mas... Então, toda a vida eu tive essa mística. As pessoas riam de mim. Eu lembro até hoje, eu ficava, assim, perdido. Por que as pessoas estavam rindo? É porque, na realidade, eu cantava errado, eu não sabia cantar, mas eu tinha muita vontade. Então, eu sempre fui muito místico, assim. Aí, essa professora, voltando ao caso, a professora, aí a gente começou a fazer o trabalho, celebrar o culto, os cultos, né, aos domingos, as pessoas vinham muito, e começou aquele trabalho. E ela virou freira. Só que um dia ela falou assim para mim, você não quer ser padre, não? Você sabe quando uma coisa assim, ele pega assim, parece que faz um furacão dentro de você, vai puf, pra cima? Aí eu falei assim, acho que é isso que eu quero. E eu saí correndo e fui avisar minha mãe. E fui falar pra mãe, fulana me chamou para ser padre, e eu vou ser padre. Porque entre os papos dos primos, assim, as conversas amistosas, todo mundo conversa, né? Pergunta assim, o que vai ser quando crescer? E eu tinha vontade de decidir isso. Né? Para mim, eu tinha que fazer alguma coisa na minha vida, uma coisa boa, assim, que fosse boa mesmo, assim, para valer. E eu acabei encontrando isso na vida de padre. E aí começou tudo por aí, tá? Aí toda a minha vida foi voltada para estudar, para ir ser padre. E aí deu certo de ir para o seminário e fiz o processo do estudo e me tornei padre. Né? Então, como o senhor disse, sua família já tinha um certo envolvimento, né, com a Igreja Católica. Tinha. Ser padre, assim como a gente entrevistou, né, Negui, o pastor aqui, ele fez parte aqui também do nosso podcast, e a gente falou sobre abdicar de algumas coisas, né? Dos desejos, você falou aqui. Exatamente, assim, abdicar de alguns desejos. Como foi tomar essa decisão de ser padre? Tipo assim, deixar de lado alguns desejos pessoais e se tornar um representante religioso ali na sua comunidade, ou seja, onde o senhor iniciou. E qual foi a reação da sua família? Quando você chegou na sua mãe e falou assim, olha, eu quero ser padre. Pois é, quando eu assim, na realidade eu não tinha noção de que eu precisava renunciar a muita coisa. Eu tinha tanta vontade de ser padre que assim, isso para mim é como se não fosse nada, assim. Parece que eu não ia ter fraqueza, parece que eu não ia ter dificuldade, entende? Então eu fui com essa cabeça muito, muito aberta, assim. E depois é que eu fui colocar os pés no chão e fui entender que a coisa não é tão simples assim. Agora, o que realmente para mim foi difícil a nossa condição econômica, ela era bem difícil, né? A gente não passava fome, graças a Deus. Mas a gente ter, assim, digamos assim, uma condição de que você pudesse viajar. Eu comprasse todo o meu enxoval, né? A gente não tinha como fazer isso. A minha mãe armengou algumas coisas lá, entende? Então, uma das coisas foi ter condição econômica para estudar. Mas aí a igreja ajuda. E uma das coisas que foi, assim, difícil foi, assim... Depois isso foi assim, praticamente eu tive que fechar os olhos para isso.
foi ter que deixar meu pai e minha mãe, entendeu? Assim, não deixar eles naquela roça junto com meu irmão, porque era muito trabalho, muito sol quente, é muita coisa. E eu falei assim, ou eu faço isso porque a gente tem que ir atrás do sonho da gente. Assim, foi um dos desejos, foi esse, assim, como deixar a família e fazer aquilo que eu quero. Isso para mim foi, eu fiz assim, rasgando assim. Eu tirei de dentro das forças que eu podia. E foi, né? Depois veio assim, depois teve uma dificuldade também assim, quando você sai de um mundo que é bucólico, aquele mundo que não é muito desenvolvido, mundo rural, com todas as grandezas e belezas que tem o mundo rural, né? Você vai para um mundo modernizado, e eu não estava pronto para, a minha linguagem era outra, tanto que as pessoas riam de mim. Eu tive que aprender a falar diferente. Aprender o português de maneira correta, me entende? Estar preparado para fazer faculdade. As nossas escolas são muito fracas, assim, né? Mas, assim, eu posso dizer que eu tive o básico bom, né? Mas a gente não está preparado para tudo. Então, teve muita coisa que eu tive que desdobrar na minha dedicação. Eu achava que seria tão fácil, não foi assim tão fácil assim. Sim. Então, agora minha família nunca me impediu absolutamente nada. Assim, meu pai, eu lembro que ele fez um comentário, ele falou assim, isso é coisa para gente que tem tempo. Porque meu pai achava assim que quem não faz nada, que não tá ligado ao mundo da roça, que não tem trabalho, porque meu pai era muito de organizado, assim, trabalhar e tal. E ele achava que deveria ser filho de outras pessoas que não têm preocupação com a vida, podia fazer um estudo fora, mas nós não. Só que ele também nunca impediu, não. E a parte que ele teve de ajudar, ele ajudou, tanto ele como minha mãe. Respeitou muito minha decisão e me ajudou muito. Nunca que eles disseram, nunca fecharam a cara, nunca disseram nenhuma palavra que pudesse me desanimar. Minha família não fez nada disso. Tanto a família, meu pai e minha mãe, né? Assim, meu irmão, os outros, todo mundo, ninguém. Eu tive esse apoio da minha família. Agora, não era assim de ficar comentando, eba, meu filho vai ser padre, essa coisa é muito orgulho. Então, deixou as coisas fluir naturalmente. E foi até hoje. É importante o apoio da família. Em tudo que a gente pode fazer, né, Gui? É sempre bom ter a nossa família do lado. Que é a base, né? E essa base eu tive muito. Tanto religiosa como moral, assim, sabe? Eu tive muito. É bom. Padre Cido, como surgiu a oportunidade de vir aqui para Érico Cardoso e assumir aqui a paróquia da nossa cidade? Na realidade, assim, Gui, eu era de uma congregação religiosa. Hoje a igreja, ela tem várias congregações, os carismas que vão surgindo dos padres das freiras, né? Que a igreja é muito rica nessa constituição de pessoas que trabalham dentro da vida religiosa. E eu era de uma congregação de padres. Eu trabalhei, eu cheguei, eu terminei meu estudo em 2001. Fui para a Conquista, me tornei padre, né? Para resumir a história. E fiquei de 2001 até 2007. Eu vim para Livramento. Eu fiquei em Livramento em 2007 até 2018, final de 2018. Praticamente 12 anos, né? Praticamente 12 anos. E aí eu pedi para sair da congregação, porque eu já percebi assim que eu precisaria fazer um outro processo de minha mãe, que precisava muito de mim, né? E eu tinha que ficar um pouco mais assim livre. E aí eu fui até o bispo, pedi ele se eu podia ficar na diocese e me tornar um padre diocesano. Aí fui aceito, para resumir. Aí o bispo é que determina onde você deve morar, né? Assim, sem imposição, mas convida você. E eu morei em Biquara 1 ano, né? Mas não deu certo por circunstâncias assim, acho que eu não era uma paróquia que eu estava preparado para aquele perfil de paróquia. Aí eu mais o bispo conversamos e ele me transferiu para cá. Aí eu cheguei aqui em dezembro, em 9 de fevereiro de 2020. 2020 foi. 9 de fevereiro de 2020. E porque a paróquia aqui é uma paróquia assim, assistida pelo padre Samuel, mas para ele fazer esses 2 trabalhos para a Miriam aqui, muitas coisas aqui ficavam descobertas
porque não pode só rezar as missas de domingo, ele rezava também nas comunidades, mas ele desdobrava de trabalho. Aí o bispo me mandou para cá justamente porque a paróquia precisa de um padre fixo, né? E graças a Deus conseguimos. Hoje praticamente temos padre em todas as paróquias. E é isso, não tem assim. Entendi. É importante mesmo, é bacana. Até porque o senhor disse que fica inviável para o padre Samuel. A gente sabe das dificuldades que a nossa comunidade enfrenta, né? Pela localidade. Você disse que rezem, né? Então, nas comunidades, né? Deslocamento. Eu tenho uma tarefa muito grande e eu lhe digo assim, uma coisa que me acompanha 24 horas por dia. Eu tô aqui, eu tô pensando, eu tô na rua, eu tô pensando, eu tô comendo, eu tô pensando, eu vou dormir, eu tô pensando. Mas a gente vai rezando, a gente vai buscando na cabeça saídas, né? Porque o trabalho do padre, ele organizar e a assistência sacramental dentro da paróquia, ao estilo que a igreja tem, é muito exigente. Você tem que celebrar todo dia, visitar doentes, visitar as comunidades, essa parte de atendimento. Ela é muito exigente. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, já que me surgiu uma dúvida aqui, não tá nem no roteiro aqui. É que quando a gente lhe apresentou que o senhor assumiu a paróquia de Nossa Senhora do Carmo em 2022. Porém, na sua fala agora anterior, você disse que tá aqui desde 2020. Eu também lembro que a gente gravou alguns vídeos no Morro sobre a época da pandemia, né? Que a festa do Morro ia ter, então, só as novenas e a missa de Nossa Senhora do Carmo. Como é que foi esse processo? O senhor está aqui desde 2020, porém só assumiu em 2022 a paróquia? É assim. Como é que funciona? Quando o bispo coloca a gente numa paróquia, às vezes ele não dá seu título de pároco, né? São formalidades que a igreja tem e o bispo ele é muito moderado, tanto para que eu sinta o ambiente, se aquilo vai me adaptar. Aí eu trabalho um tempo como administrador. Tá? Isso para a gente é tranquilo, a gente não tem assim. Aí depois, com o tempo, o bispo reconhece que você realmente pode ser instituído pároco, porque o pároco é aquele que, de fato, o bispo reconhece como total, digamos assim, totais poderes para governar aquela paróquia em nome dele, entendeu? Então é assim, aí você faz uma parte de experiência como administrador, que você pode ser tirado a qualquer momento, digamos assim, geralmente não acontece. E depois como pároco, aí ele lhe dá uma provisão, um documento assinado que reconhece você como pároco, e você tem 6 anos para fazer o seu trabalho. Agora, 6 anos é muito tempo, digamos, né? Você pode também mudar ou pedir para sair, ou o bispo achar que precisa de você num outro espaço, aí você vai, ou que aconteça alguma coisa que não está legal, aí tem que mudar. Mas é mais ou menos por via de organização. É assim. Sim, é só essa dúvida mesmo que eu tinha. Mas só nome, no fundo é só mais assim, digamos, formalidades. Padre Cido, como você vê a importância da igreja na sociedade atual? Como a igreja ela pode continuar significativa e relevante? Porque assim, a gente está num período, nós estamos no século XXI, né? Um século que às vezes as pessoas, como eu posso dizer, entre aspas, perderam um pouco a fé, né? Os costumes, as tradições que lhe foram ensinadas. Mas a igreja sempre teve um papel importante. Você até citou no início, não foi, Gui, falando a respeito da sua mãe, que ela ia lá e rezava pelas pessoas, ia ali fazer a caridade, ia ali fazer a parte da ajuda, até mesmo um fato interessante que, por exemplo, né, você citou, falecia uma pessoa na comunidade, ela ia fazer a roupa, ali era um ato de ajuda, um ato de cuidado. Verdade. E assim, muitas pessoas ainda procuram a igreja, né, para serem ajudadas, e principalmente porque assim, a gente está num período onde a mente das pessoas, infelizmente, tem se desviado para alguns caminhos horrendos, né, assim, alguns caminhos que acabam deixando a gente muito triste, quer seja antes da pandemia, quer seja depois da pandemia. Então, a igreja ainda tem esse papel significativo na sociedade? Tem, eu acho que não só a igreja como a igreja católica, as igrejas têm, todas elas, né?
Porque o primeiro papel da igreja é um papel humanizador, entende? A igreja não tem uma visão do evangelho como digamos, um certo discurso religioso simplesmente, né? Mas ela também aproveita disso ou usa dessa forma para também despertar nas pessoas a humanidade. Nós precisamos ser irmãos uns dos outros. E aí que entra a dimensão do testemunho. Quando a gente fundou aqui o grupo da caridade, que é um grupo que faz a arrecadação de alimentos para entregar às famílias, isso é para dizer também, é um gesto pequeno, né? As necessidades são muito grandes das pessoas. Mas se tem alguém passando fome, é uma grande vergonha para uma sociedade que tem muita riqueza. Então a igreja precisa despertar nas pessoas de que a riqueza não é só para uma pessoa. Todo mundo pode usufruir daquilo que é de Deus, né? Então despertar a consciência de que a criação primeiro é de Deus e nós estamos aqui para criar entre nós um vínculo familiar ao ponto de não haver necessitado entre nós. Então ela trabalha muito com a dimensão da evangelização, né? Como despertar nas pessoas uma relação com Deus, que isso possa trazer para elas condições para que elas vivem valores, né, a partir da família e tal, mas também que elas não sejam só espectadoras, né, pessoas que olham para cima e que acham que tem uma fé, que quer viver ela e Deus, mas também que ela se sensibilize e também faça alguma coisa, que elas consigam colocar a mão na massa, né? Fazer alguma coisa pelos outros. E aí tem muita coisa para fazer. E uma deles é a parte da caridade, da forma, da dimensão social. Então a igreja, ela tem muito essa visão muito, muito ampla do que o evangelho é, né? Agora, dentro de um mundo em que nós disputamos com a mídia, e a mídia são muito mais eficientes do que nós, tá? Eu acho que todo mundo sente essa dificuldade. Nós estamos num mundo de disputa de território. Tá? Então, o que a igreja faz? A igreja ela tem uma consciência muito grande. Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Tá? Então, o Espírito Santo vai soprando e dando à igreja a condição para que ela enxergue o caminho. A igreja ora o tempo todo, a igreja reza, todos nós rezamos por aquilo pela obra que Cristo nos deixou. Então vamos aprendendo também com os erros, com as limitações que são grandes, mas também as possibilidades que a gente vê em influenciar a sociedade também é muito grande, né? Quando nós temos um Papa, ele é o perfil da igreja, que é missionária. É uma igreja em saída. É assim, o que está acontecendo não é para fazer a gente recuar, pelo contrário. Porque nós também temos que aprender. O mundo nos ensina muito, né? Tem muita coisa para aprender com o mundo, né? Coisas boas. E a igreja, ela entendeu que ela tem um nome, ela tem uma história, ela tem um projeto, que é o projeto evangelizador, mas ele não está pronto, ele não está acabado. Então, nós podemos aprender também com as tecnologias, com a ciência, com a experiência. Por isso que nós não somos uma igreja de quatro paredes, somos uma igreja do mundo mesmo, né? É uma igreja da abordagem, da convivência, do envolvimento e, sobretudo, com as questões mais assim, digamos, nevrálgicas. Nevrálgicas são aquelas questões mais complicadas da humanidade, né? Então, o Papa, ele, agora com a guerra da Ucrânia, ele certamente escreve documentos, ele conversa com os líderes. Se ele vai nos países que não são de identidade católica ou cristã, ele é bem recebido, né? Porque o que ele vai dizer é uma coisa para ajudar a humanidade. Ele não vai lá pregar que todo mundo tem que ser católico. Mas a base do evangelho é o amor. Então nós precisamos, nas diferenças, nos amar, porque as diferenças nossas são de Deus. E Deus quis que nós fôssemos diferentes. Isso é uma riqueza. Isso não deveria não nos atrapalhar, mas pelo contrário, nos unir muito mais, porque nós podemos oferecer ao outro aquilo que o outro não tem.
Então, depois tem terra para todo mundo, tem dinheiro para todo mundo, tem tudo para todo mundo. É uma questão mesmo de fazer aquilo que o Evangelho já nos apresenta, que é a dimensão da partilha. O amor deve influenciar isso. Então, a defesa da vida, né, da ecologia, é uma bandeira que a igreja levanta. Tem a defesa dos pobres, tá? Temos muitos trabalhos relacionados à dimensão da caridade social. Então, a igreja ela tem muita coisa. E muita gente assim que envolve com isso, né? Agora, também, a igreja se posiciona da seguinte forma. A gente aprende com os erros, e aquilo que é no mundo tão, tão difícil da gente lidar, vamos aprender com isso, encontrar um jeito sempre novo de evangelizar, tá? Então, assim, é bem por aí mesmo. Padre, eu já tive presente em algumas missas e pude perceber que o senhor preza pela sinceridade ao falar com os fiéis. Isso é uma característica própria ou você entende que deve ser a conduta correta de um líder religioso? As duas coisas. Porque, assim, eu sempre vou com muito bom gosto para fazer as missas, tudo que diz respeito a missas, batizado, e o casamento também, eu sempre tenho eu gosto muito de fazer com muita alegria, brinco com os noivos. Eu acho que é um momento, assim, muito sublime na vida de uma pessoa, né? E eu aproveito para falar desse evangelho que Deus já semeou no coração da humanidade desde o início da criação. Vocês percebem que quando Deus começou a criação, ele começa com quem? Com Adão e Eva, foi o casal que começa lá. Então hoje, na vinda do seu filho, que é a nova aliança que Deus retoma com a humanidade, né? A dimensão da redenção, quem é que está envolvido nesse processo? Também a família, que é José e Maria. Então, assim, a família, ela sempre é eixo, né, para que o evangelho possa ser germinado. Então, um casal que casa, certamente todo mundo casa para ser feliz, né? Então, um dos grandes sonhos de um ser humano está no amor. Então, aqueles que casam querem encontrar nessa experiência a felicidade a melhor possível. Então, eu estou ali justamente para despertar, para dizer isso, que aquela proposta que eles assumiram é de Deus. O primeiro a influenciar eles a assumirem aquilo é Deus que fez aquilo. É uma experiência muito original, a experiência do amor. Então, eu faço isso com muita graça. E os evangelhos nos dão muita assim, campo, né, para falar isso. Então, a gente acredita do que eu tenho vem da família, do que nós temos, né, vem da família. Então, é necessário reforçar essas bases, porque o que a gente percebe é que se nós distanciarmos muito da família, acaba que a sociedade também perde um pouco da sua estabilidade, porque é na família que nós aprendemos a base espiritual, a base moral, os valores todos de um ser humano está na família. Então, quem casa precisa começar bem a vida por aí. Aí o padre faz. E de fato, às vezes também o jeito de celebrar da gente é carisma que Deus nos dá. Naquela hora a gente não tem assim, não tem nada tanto calculado. Aí as coisas fluem de acordo com o que o Espírito Santo sopra, né? E a gente, de fato, fala da família, porque de fato eu acredito, né? Eu vivo, inclusive, ser igreja, né? Ser comunidade, é ser família. Então é bem por aí. Geralmente a gente costuma encontrar bastante o Padre Cido, né? Realmente. Nos nossos trabalhos lá com casamentos e batizados. Na hora de dar um timado, não sei. Então, a gente encontra bastante e realmente isso é um fato que chama atenção. Todas as vezes que a gente vê você celebrando um casamento ou um batismo, você sempre preza por orientar a família. E uma das coisas interessantes que eu vejo é quando você fala para o casal sobre a frequência à igreja, que é uma coisa muito interessante, né? Não é só tipo, ir ali e se casar e depois não voltar mais a ser frequente à igreja. Essa preocupação é porque as pessoas têm deixado esses costumes tradicionais de ir à igreja, como você disse lá no início, lembra que você disse que não é só ir, né, Gui? Não é só chegar ali e assistir a missa, mas sim. É prestar atenção, é tirar aquele momento para ir ali e dedicar a Deus, né? Exatamente. Exatamente. Então nós vivemos uma cultura
que é uma cultura muito que a gente chama de hedonista. Hedonista é a cultura ligada muito ao prazer. A gente só faz aquilo que nos dá prazer, né? Então, tanto que eu vejo aqui os costumes da cidade, as festas, as saídas, aquelas têm um poder de mobilização muito grande. As pessoas estão muito ligadas a isso. E resultado, isso tem tirado as pessoas da experiência religiosa. Agora, claro que as pessoas também têm um coração muito religioso. As pessoas, elas, pelo fato de não irem e tal, a gente não pode também fazer uma espécie de, digamos, um discurso limitador. Dizer que as pessoas não têm Deus, não têm fé por causa disso. Mas nós temos uma cultura muito assim, da vadiagem. Uma cultura materialista. E quando a gente fala dessa questão da família, de fato, é necessário, quando eu falo isso, né? Eu vejo assim, olha, tem tanta riqueza no fato de você casar e você propor viver uma família, que você precisa muito de Deus, precisa entender a proposta de Deus. E para isso você precisa estar muito ligado à dimensão da oração, da escuta da palavra. Você precisa ter uma experiência religiosa, né? Um eixo, digamos, uma base. Porque viver a família é um desafio dentro de uma cultura nossa, que é uma cultura praticamente contra a família. Aqueles que querem viver precisa realmente buscar. Então eu sempre falo. Por quê? Porque às vezes a casar está muito ligado a um costume, a uma tradição. Fazer mais pela tradição, não fazer pela dimensão da fé, do compromisso. E as pessoas perdem muito por não entender as coisas como... entender que elas estão a serviço de Deus. A serviço da vida, Deus oferece a elas a oportunidade delas amarem e casar, isso que é de Deus, para que elas também aprofundem e sejam muito felizes. E às vezes as pessoas querem viver muito da própria cabeça, essas coisas. Às vezes não dá conta, né? Não dá conta. Então, eu sempre falo que, olha, não esquecer de fazer da sua família cristã. Eu sempre falo isso, né? A básica, sempre no meu discurso. Então, que a sua casa seja um santuário da vida. Tá? Os seus filhos conheçam a Deus porque você ama a Deus. A igreja, ela oferece muitas coisas para a família. As nossas missas é praticamente uma aula de teologia, uma aula de evangelização muito profunda. Tá? E depois temos a pastoral familiar, que é uma pastoral muito voltada para a vida da família. Então, aqueles de fato que têm feito essa presença à igreja, coisa simples, não precisa tanta coisa. Estar ligado à igreja, né? Sempre participar, e depois ter uma pastoral. Isso também, sobretudo familiar, para quem é casal, né? Isso enriquece muito, enobrece muito a vida do casal. Tá? Então são coisas que é importante. A gente vê também que nos casamentos, além de orientar os casais ali que estão se casando, você também fala dos filhos, né? De orientar, de os casais orientar os filhos a irem na igreja também, de levar, né? De passar esse costume. Isso é bacana. De fato, porque o pai, mas a mãe, a família tem total, assim, praticamente de influência absoluta sobre a formação dos filhos. E o pai, mas a mãe tem que aproveitar disso. E às vezes não precisa tanta coisa, mas pequenas coisas já orienta. Lá em casa, a gente rezava junto à noite. Quando estou falando, a gente vai ir para os lugares assim de reza, meu pai e minha mãe sempre nos corrigia e dizia o porquê, né, daquela correção. Entende? Assim, você vai para a missa, você vai para a reza, não era permitido ficar rodando, gritando. E as crianças, nós como criança, primeiramente a gente assiste a reza, era assistir a reza. A missa é a mesma coisa. Então, hoje os pais deixam os filhos muito assim... É uma overdose de coisas do mundo, assim, de celular, de tecnologia, de coisa.
parece que a experiência também, essa experiência ela é importante, ela traz muita coisa boa para a vida, mas não é suficiente, não é só existir, tem outras coisas também que precisa ser partilhada. A dificuldade é que as pessoas estão muito vendo uma coisa só, né? Ou pra gente dar início aqui, continuar o nosso papo aqui, eu já vou pedir jeito para colocar um pouquinho de café aqui, já sabe, né? E, padre, antes de te fazer a outra pergunta aqui, antes de prosseguir, eu só quero dar um recado para nossa audiência aqui, rapidinho. Eu gostaria de convidar vocês que estão nos assistindo agora pelo YouTube a se inscrever. Imaginem que só 20% da nossa audiência é inscrita aqui no canal. Então, eu convido você a se inscrever e ativar o sininho das notificações até para você receber as notificações dos próximos episódios. E se você está nos ouvindo através do Spotify, você pode nos seguir também para quando um episódio for lançado, você receber a notificação e ficar por dentro aí dos novos episódios. Beleza? Vou continuar aqui com a minha pergunta. Padre, de acordo com os costumes católicos, o senhor até já citou um pouco aí, hoje o que as pessoas precisam fazer para se batizar e também para casar na Igreja Católica? Obviamente tem que dar os nomes, né, para casar, mas eu sei Você que quer saber a parte burocrática? eu sei que mudou algumas coisas. Por exemplo, não é só vou batizar e ali tem que fazer tem que fazer, acho que, cursos. Tá. Como é que funciona hoje? Vou explicar. Quando o nosso bispo chegou aqui, Dom Armando, ele encontrou assim uma diocese precisando de orientações básicas. E uma delas, muitas delas, né? E justamente entrou essa coisa assim, como nos preparar para receber os sacramentos da iniciação cristã. A iniciação cristã para a igreja está com base em 3 sacramentos, que é o batismo, a primeira Eucaristia e a Crisma para os jovens. Tá, aí o que acontece? Aqueles que vão batizar os seus filhos, eles realmente precisam buscar viver a identidade cristã. E precisa de um mínimo de retomada. Os nossos católicos, pela dificuldade de organização, porque a igreja nem sempre teve padre suficiente para estar na nossa, que é um dos grandes limites nossos. Agora, assim, tem melhorado bastante, né? Depois que o bispo chegou. Então, vamos, assim, despertar aquela consciência cristã primeiro nos pais. Aí criou-se os encontros de batismo. Então, primeiramente, os adultos que vão assumir os batizados, seus filhos, eles também precisam entender o seu papel de cristão, né, como batizado. Aí tem a gente fala cursos, mas na realidade é encontro de batismo. Encontro. Aí, aqueles pais, eles fazem os encontros de batismo, que é uma retomada da mística do batismo, porque é muito ligado àquilo que Jesus ensinou, né? Aí, quando termina essa parte, os pais que têm os filhos menos de 7 anos, eles batizam os filhos assim, normal. E aí as crianças que já estão acima dos 7, elas é que vão se preparar para batizar. Aí nós temos um roteiro de catequese de primeira até terceira etapa. Primeiro ano, a criança está de 7 aos 8, primeira etapa, dos 8 aos 9 é a segunda etapa, e dos 9 aos 10, a terceira etapa. São 3 anos onde a criança, quando não é batizada, ela recebe esse conteúdo, que não é um conteúdo de aula, mas a criança também é inserida na catequese. É um processo de iniciação cristã que a criança recebe. E nesse intervalo, os pais também são convidados a acompanhar a catequese dos filhos, a vir na catequese maior da comunidade, que é a missa, né? As nossas missas são verdadeiras catequeses. E assim, claro que na prática nem sempre funciona assim, nem todo mundo entende esse processo da igreja. É um mínimo e é um básico muito suficiente para você viver a fé. É colocar o filho na catequese e acompanhar. Pronto. Não, é o que José e Maria fez quando levou o Jesus no templo. Esse tipo de coisa assim. Então, a igreja tem isso. Agora, para os casamentos, o casamento já é uma coisa muito mais jurídica, assim, né? Implica direitos, né?
Então, hoje não se faz o casamento da igreja sem o casamento civil, porque os direitos digamos, direitos de aposentadoria, de viuvez, tem uma série de outros direitos. O casamento civil, ele dá mais base, sustentabilidade para isso. O casamento só religioso, não. Então, o casamento tem que ser civil e religioso. Mas o casal que vai casar, ele pode fazer uma cerimônia só. Ele vai até o cartório, pede a liberação, faz a entrada no cartório, o cartório manda um documento para a igreja. Esse documento chama habilitação. Então, aí a igreja faz um outro processo, incluindo esse que veio do cartório, e na hora da cerimônia, a pessoa casa no padre e casa no civil. Aí não precisa fazer 2 cerimônias. Isso é importante. E aí a igreja devolve, uma parte do documento a igreja devolve ao cartório e fica registrado como casamento civil também. Mas ela pode fazer as 2 cerimônias, caso ela queira também, não tem problema. É importante a gente tirar essas dúvidas, até mesmo para nossa audiência, né? E eu queria aproveitar que a gente está falando de casamento, eu quero tirar uma outra dúvida, não sei se o senhor vai saber me responder, ou se... Enfim, eu sou morador da comunidade do Morro do Fogo, acho que a nossa audiência já deve saber, deve conhecer. E assim, eu me lembro que antigamente acontecia muitos batizados na igreja do Morro, ali no período da missa ali mesmo, de Nossa Senhora do Carmo, o senhor já sabe, acontecia muitos casamentos e era muito famoso, sabe, de pessoas de outras regiões vir e se casar ali no Morro do Fogo, se batizar ali. E hoje em dia isso não acontece mais. É porque não pode, ou as pessoas não estão mais procurando casar lá ou se batizar lá? O que acontece? Exatamente. Então, vamos ver. De fato, houve um esfriamento. Essa tradição, o povo acabou não procurando mais, entendeu? Quando nos procura, a gente, de fato, ajuda a adaptar aquele batizado. Só que com o tempo, a igreja também percebeu assim que ficou muito assim, os casamentos no Morro do Fogo era muito assim, eu vou lá e estou aqui, arrumo a noiva ou noivo aqui, vou e caso. O casamento não acontece mais isso. Era na hora, então. É na hora, então não tem mais isso não. Não, até porque você falou aí da burocracia. Burocracia, né? E porque isso trouxe muitos problemas e muitos atos de irresponsabilidade. Muitas pessoas casavam sem querer, casavam por outros interesses, né? Claro que teve muitos que casaram por amor, mas hoje as pessoas também não têm mais essa, digamos, essa vontade toda de fazer casamento, não. As pessoas entenderam que não precisa realmente casar no Morro do Fogo, elas podem casar do jeito que elas querem, que elas querem. Porque as pessoas se juntam muito isso. Acabou essa tradição, digamos. Agora, o que a gente faz? Inclusive, tem alguns amigos meus que já me procuraram. Aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o processo burocrático todo, né? Registrar esse casamento, fazer as entrevistas, os cursos que tem que fazer. Aí, fazer a cerimônia no Morro do Fogo. Pode ser feito com toda aquela parte de sanfona que sobe. Aí vai depender muito da pessoa, se ela quer fazer isso. Vai ter 2 casamentos lá, viu? Vocês devem ter convidado. Eu até fiz essa pergunta porque eu mais ou menos estou sabendo de um casamento que vai ter lá, mas se você estiver pensando aí... mas eu acho que o de Guilherme vai ser também no Morro do Fogo, subindo se Deus de quiser. sanfona, aquela... Fazendo a famosa topada, né? Você tá vendo que ele tá perguntando demais, né? Então, aparentemente... Então, a próxima pergunta não tem nada a ver. Mas então, resumindo, eu falo porque tem muitos fiéis ali na nossa comunidade. Tem muitos fiéis. Então, resumindo, se a pessoa hoje quiser casar ali, tem como, é possível. Claro, com certeza. Claro que tem que procurar, né, a paróquia. Tudo. Sim, exatamente. Nos procurar com antecedência, existe prazos para entregar documento, para vencer documento. E não se faz o casamento como antigamente. Agora, a cerimônia, como as pessoas querem, com a sanfona, fazer, isso é muito livre para fazer. Uhum. Eu me lembro que, só lhe cortando um pouco, padre, eu me lembro que, acho que foi, se eu não me engano, em 2020, acho que foi em 2020 que a pandemia começou, né, não pôde ter a festa, e aí o padre foi celebrar a missa. Eu me lembro que Robertinho, da Paramirinete, ele renovou os votos de casamento ali, acho que o senhor lembra,
que foi até o senhor que renovou os votos de casamento dele ali, e foi um ato muito bonito. Eu pude presenciar ali, só queria... De fato assim, o Morro do Fogo, ele tem uma mística muito forte, e isso ajuda muitas pessoas a viver a seriedade da fé que elas têm em Deus, né? Então nós não temos intenção nenhuma de tirar isso. Agora, a forma como alguns casamentos, alguns batizados foram feitos, isso nos trouxe problema, porque não teve registro, entende? As pessoas depois vêm buscar batistério e outras coisas, não se tem registro disso, e as pessoas acabam sendo prejudicadas. E depois os sacramentos realmente é um momento muito sério, e as pessoas têm que saber disso. Tem gente que fez de maneira muito banal. E aí quando a gente tentou organizar, a gente percebe que as pessoas realmente deixou porque queria levar a coisa muito pelo lado da festa, né, da vadiagem, como a gente fala, né? Então isso foi assim organizado. Mas qualquer pessoa que quiser casar no Morro do Fogo, é só procurar a igreja, a gente orienta e faz, né? E também a falta de padre, também isso foi tirando um pouco da... realmente. Mas é importante a gente esclarecer essas dúvidas, Exatamente. né? Eu falo porque, como eu sou de lá, sei como é que funciona um pouco as coisas. Né? A gente já tá deixando tudo ajeitado já. Não, É melhor mas que você se esclareça com antecedência. Ai. Padre, aqui em Érico Cardoso tem várias festividades da Igreja Católica. Tem as festividades em louvor a determinado santo, ou não sei qual o nome correto a dar, o padroeiro do lugar. Qual a função do padre durante esse período? Porque aqui a gente tem várias comunidades, as comunidades rurais, zona serrana. Você tem que se deslocar para todos esses lugares. Qual a função do padre durante esse período? Existe um calendário onde essas cerimônias, essas festas de padroeiro acontecem. E a gente organiza de acordo com o que cada uma vai acontecer. Geralmente o padre dá conta de fazer, às vezes muda os horários, ele faz uma de manhã, outra da tarde, às vezes não acontece naquele mesmo dia, então dá para assistir todas, né? Então, o que é o papel do padre? A gente aproveita esses momentos de maior aglomeração, porque as pessoas já criam um costume, né? A igreja, ela fez um papel assim de dar muito voz também ao povo, aquilo que é do gosto popular, né? Da cultura. Tanto que a gente não encara esses momentos como algo necessariamente pecaminoso, que tem todo um julgamento assim. Pelo contrário, é um momento de uma grande confraternização, porque a igreja entende que se o evangelho nos propicia, né, criar um hábito de que nós podemos nos confraternizar, as festas do padroeiro e outras festas são um grande momento para isso. E o nosso povo, de fato, até exagero, o nosso povo assim é muito fraterno. Então esses momentos é um momento de grandes encontros, né, de grandes partilhas, de alegria. Então a igreja entende dessa forma. O que a gente faz? A gente aproveita realmente para evangelizar. Faz missas muito bem preparadas, onde a homilia do padre, né, que é onde explicar o evangelho, a gente pega as coisas básicas da família, dos sacramentos, né, dos costumes morais. A gente costuma sempre tocar muito nessas bases, né, para ajudar as pessoas a entenderem a fé como, não naquele momento, mas no dia a dia da vida delas, elas precisam também estar praticando. Então, participar da igreja não só pode ser pela influência da festa, mas no dia a dia. Então isso tem surgido muito efeito. Porém, as festas do padroeiro, assim, que são essas momentos religiosos, assim, ele de fato continua sendo o momento chave da comunidade. Então é o momento que a maioria vem mesmo. A gente não tira, porque tem muita coisa relacionada àquilo. Às vezes aquela pessoa que vem é porque assim, meu avô era muito de vir. Naquele momento, as promessas que as pessoas fazem, elas vêm recordar aquilo, agradecer, porque foi experiências muito positivas no passado, e um familiar assume isso na vida do outro. Então nós não podemos chegar lá e cortar, porque tem muita experiência de fé verdadeira atrás disso, tem todo um histórico atrás disso. Então o padre, ele chega, respeita muito esse jeito popular,
E é até bom porque a igreja também ela entende que na cultura também é uma oportunidade de manifestação de fé. E as pessoas ficam à vontade, porque elas celebram e fazem as coisas do jeito dela, mas faz com muita seriedade, com muito amor, com muita verdade de fé, entendeu? A gente não fica regularizando, a gente orienta algumas coisas. Quando a gente percebe que não está bem, a gente organiza para que aquilo possa acontecer da melhor forma possível. Eu fiz essa pergunta também relacionada a uma situação. A gente escuta muito, né, Gui, aquela questão do santo e do profano, do momento religioso e do momento de festa. Inclusive, em algumas coberturas, né, que a gente fez, o pessoal que era responsável ali pelo material falou com a gente gente quer um material voltado à parte religiosa, só a parte religiosa, e quer um outro material voltado só à parte da festa em si. Há muito essa separação, como o senhor já disse aí, há um respeito também, né, de ambas as partes. Às vezes você tem que estar muito atento para você dividir aquilo que é profano e que é sagrado. Nesses ambientes as coisas misturam muito, tá? Então não dá. Agora o que a gente faz? A gente respeita e dá as orientações que tem que ser dada. Agora a igreja também não age com aquela autoridade proibindo tudo, não. Uhum. Porque é um momento de fato muito à vontade que o povo vai assim, né, celebrar. Às vezes vai também porque tem que encontrar alguém, né? Então tem muita coisa por trás disso aí, né? Mas aqueles de fato que vão e querem fazer uma experiência de fé, vão com muito amor e faz a experiência de fé. Então nós não podemos julgar e controlar. E a igreja acaba deixando à vontade, mas organiza também. Então hoje assim, com a vinda do padre e outros padres, não só eu, tinha muitas coisas assim, vamos dizer, algumas imprudências, né? No rito da missa e tal, né? Por exemplo, o que a gente faz? A gente geralmente orienta com antecedência aos coordenadores. Hoje as comunidades, praticamente todas elas, têm as coordenações, os conselhos de coordenação, e eles, no diálogo com o padre, a gente organiza para que as coisas não saiam para que o essencial naquele momento seja vivido, entendeu? Então, geralmente, não se faz mais às soltas como se fazia antigamente. Agora, quando sai fora da igreja, não é todo mundo que tem aquele comportamento que muitas vezes... Mas a maioria das pessoas também, elas são muito normais, estão ali mais pela alegria de estar, de confraternizar. Aproveitar que a gente está falando das festividades, né? Eu queria saber como é que são convertidos as ofertas dos fiéis nas missas. Como são convertidos? Talvez é uma dúvida que muitas pessoas têm, galera jovem também, né? Que frequenta a missa. Como são convertidos as ofertas ali que são dadas pelos fiéis durante a missa? Sim. Pois é, isso é uma pergunta muito boa, porque às vezes acho que todas as igrejas recebem muito assim, uma crítica, né? Todos nós nos tornamos suspeitos à medida que nós mexemos com o dinheiro. O que a gente faz? Existe uma secretaria, né? Todas as igrejas têm. Nas comunidades existe o conselho. O conselho tem uma tesouraria. Tá? Todo o dinheiro que recebe na comunidade, festa de padroeiro, qualquer real que entra, isso é passado também por essa secretaria. E o que a gente faz? A gente registra isso. A gente anota, a gente dá entrada com um documento legal, com nota fiscal. Né? Nós temos um recibo que ele é feito pela contabilidade, né? Dessas entradas de ofertas e dízimos. E tudo aquilo que se compra também com esse dinheiro é prestado conta com nota fiscal legal. E é colocado os balancetes, as notas fiscais, tudo numa contabilidade. Então o governo sabe de que existe uma arrecadação em tal lugar, em Ricardo, assim, de onde é que está vindo e onde realmente o dinheiro está. Inclusive, se sobra alguma coisa, se guarda esse dinheiro, a Receita Federal sabe. Então hoje é muito seguro isso aí. Tanto que quando a gente manda uma nota fiscal, hoje é difícil acontecer isso, porque todo mundo, as nossas secretarias estão treinadas para isso. Qualquer irregularidade é corrigido no ato, para não deixar que isso vai lá para frente, né? Então a igreja hoje ela tem uma seriedade muito grande em lidar com o dinheiro do povo.
Agora, é claro que nós não damos conta digamos, mesmo que não somos transparentes, mas existe tanta suspeita, às vezes de pessoas que não acompanham o dia a dia, não nos conhecem, não conhecem o trabalho, e às vezes nem colabora com a igreja, não tem compromisso com nada, Verdade. não tem vida cristã. Tem muitas pessoas que não têm vida cristã, não devolve o seu dízimo, não vai na missa, não devolve, não sabe, não assume a missão da igreja. E às vezes faz comentários que a gente nem leva em consideração, porque aquela pessoa está tão por fora que qualquer palavra que a gente pode falar, ela até se agride com isso. Mas graças a Deus, a maioria dos nossos católicos são muito generosos, assim, e tem ajudado muita gente a assumir as despesas e fazer a evangelização, porque a nossa evangelização, de fato, exige muito investimento material, né? Ô, padre, mas igual você falou, existe toda essa organização e tem que ser organizado, né, para poder fluir. Mas esse dinheiro que arrecada, ele é convertido, por exemplo, em obras nas igrejas, nas comunidades? Não, exatamente, exatamente, isso mesmo. Esse dinheiro, ele é usado para manutenção normal, né? A igreja tem um carro, tem uma casa paroquial, tem hóstias para comprar, tem vinho para comprar, tem velas. Então, tudo tem funcionário para pagar. Então, nós funcionamos normal como uma empresa. Tá? Aí as comunidades, porque assim, deixa eu explicar como é que é feito. O dinheiro dos dízimos dos dízimos, né, e dos batizados do casamento. O que a gente faz? Desses dinheiro todos é tirado 20% do dízimo, por exemplo. 20% a gente manda para a diocese, 40% fica na paróquia, para a manutenção da paróquia, e também 40% volta para a comunidade. Esses 40% desse arrecadado do dízimo, por exemplo, a comunidade guarda esse dinheiro. E aí ela usa para aquilo que tem necessidade, mas também presta conta todo mês daquilo que tem em caixa, aquilo que gastou. Se pagou uma funcionária, se comprou uma mesa, se comprou uma toalha, entende? Aí geralmente eles fazem reforma. Por exemplo, tem várias comunidades aqui, Barra de Cima, Abadia, fizeram reformas. Esse dinheiro que foi guardado certamente usou para isso. Só que não é assim um dinheiro grande assim que dá para fazer. A comunidade assume muitas vezes as doações durante aquela reforma, porque o dinheiro de fato é pequeno. Nós temos dificuldade com o nosso dízimo. Inclusive a gente vai fazer mais campanhas, mais conscientização, para que as pessoas partilhem mais. Nós temos dificuldade econômica em manter a paróquia. Imagino que Às vezes a gente vê, né, por exemplo, o pessoal da própria comunidade organizar alguns sorteios, não é isso? Para ver se consegue arrecadação em prol da melhoria, né? Justamente por conta dessa questão do valor arrecadado ali não ser o suficiente, que uma reforma acaba sendo bem custoso. Às vezes, de fato, quando você parte para a parte de construção e reforma, os materiais, todo mundo sabe que é muito caro. A gente não tem, assim, esse dinheiro fácil, assim, né? O povo ajuda muito se fazer as campanhas. Às vezes tem comunidade que não vem celebrar a missa, padre vem celebrar. Eu vou sim, mas aquela comunidade não tem assim um dízimo que mantém, né? Então, é despesa também. Tem lugar, por exemplo, para que eu vá para o carro, é pequeno, não vai. E se eu alugo um carro, aquele carro me custa muito. Para a minha economia, para mim é caro. Realmente. E eu pagar R$400 para um aluguel de um carro para me levar em cima do morro, e aquela comunidade não está preparada para devolver o dízimo. Então você fica entre a cruz e a espada, mas você dá um jeito e vai, né? Então, para dizer que as despesas realmente são reais. A gente não vive assim tão fácil evangelizando sem ter esse dinheiro básico para deslocamento e outras despesas, não. Padre, durante a Semana Santa, que foi há pouco tempo, né, Gui? Geralmente é feita a Via Sacra, não é isso? E assim, antes ela era celebrada com a tradicional subida do cruzeiro, aqui da cidade, o cruzeiro que fica ali na serra. E hoje esse costume perdeu um pouco de força, não é isso? É porque a tradição ela não foi repassada para as outras gerações ou porque as pessoas não querem mais seguir esse costume?
na igreja sempre acontece que algumas tradições elas vão perdendo assim, aquele fôlego inicial, né? Por uma série de coisas. Às vezes aquele grupo que está à frente, geralmente tem que ter um grupo à frente de pessoas que influencia aquilo, que lidera aquela situação. O que aconteceu aqui em Érico Cardoso foi isso, as pessoas que lideravam essa subida, essas pessoas envelheceram, adoeceram, né? Cansaram, outras não estão mais aqui, outras morreram. E a falta também de um padre fixo, isso acabou tendo, sabe assim, dificultando. Então, eu quando eu vim para cá, eu percebi que quando eu falo, que as pessoas realmente, porque nós temos um grupo pequeno, que pode, o valor é o mesmo, de subir, rezar, o valor é o mesmo. Porém, as pessoas não se sentem mais fisicamente disponíveis para fazer isso, porque o tempo delas passaram, não tem mais energia para isso. Então, o que a gente faz? A gente não pode forçar uma situação, tá? O grupo que eu tenho para subir, que poderia rezar tal, eles não têm mais força física para isso, né? Pelo menos o que me fala. Agora, a juventude, o povo novo, precisa recomeçar um trabalho com eles. Que isso é uma coisa que não temos. É como se todo mundo tivesse saído, agora tem que começar uma nova história, um novo tempo, um novo público. Aí que seria, né? Seria possível resgatar essas caminhadas. Mas eu não sei, né? Assim, se será possível. O que a gente faz? Faz o básico que pode fazer. A gente desce da igreja de manhã cedo, na Sexta-feira Santa, e vai ao cruzeiro daqui. Aí é um pequeno grupo de pessoas, de 15 pessoas. Né? Inclusive, na sexta-feira eu pude acompanhar essa caminhada. Eu estava aqui passando na rua da cidade e acompanhei o pessoal se deslocando até o cruzeiro. É importante até conscientizar esses jovens, né, para poder manter esse costume. Exatamente. Tradição, Essa questão do envelhecimento, inclusive, a gente estava conhecendo algumas histórias de alguns cruzeiros aqui da região e o pessoal de Cachoeirinha estava falando com a gente que antes eles tinham muito esse costume, até mesmo de deixar a estrada limpinha, tudo certinho, tudo bonitinho, e aí as pessoas acabaram envelhecendo e não tendo mais o vigor físico para subir até o cruzeiro, que, por exemplo, às vezes elas ficavam, se chegar na Semana Santa, e a alegria que elas sentiam anteriormente agora se transformava um pouco em, não vou dizer tristeza ou frustração, mas também um pouco de limitação, por conta da idade, por conta de tudo isso. Temos, assim, toda a tradição, quem o grupo que está à frente precisa passar para os outros. E se não fizer esse processo, acaba aquele grupo, as forças vão minando, vai acontecendo situações que pessoas que mudam, que adoecem, que morrem, e aí vai acontecendo. O que aconteceu com essa é uma das leituras que eu faço, né? Aí teve isso aí. Agora a pandemia também, ela acabou limitando algumas coisas, ela tirou um pouco desse... É como se as pessoas não tivessem mais vontade de voltar. Uma coisa impressionante, assim. Eu vou aproveitar o gancho que a gente está falando de tradição, eu vou falar um pouco mais da minha comunidade aqui. Lá no Morro do Fogo, o pessoal mais velho sempre teve o costume e a tradição de fazer o reis ali, o reisado. E o que eu acho bonito é que agora essa tradição está sendo passada para os jovens. Por exemplo, o reis deste ano aconteceu normalmente e foi de pessoas jovens. Entendeu? Então a gente fica feliz com isso porque a gente está vendo que a tradição está sendo mantida ali. Isso é importante. Então, parabéns, porque quando consegue fazer isso, a tradição não vai morrer. Tá? Inclusive, até mesmo hoje, a administração pública, em muitos lugares, já apoiam essas tradições. E justamente já tem essa verba para essas coisas, porque são coisas muito bonitas da vida do povo. A tradição religiosa. E o reizado é uma das grandes forças da tradição religiosa. E que não pode acabar. A comunidade que fizer isso perpetua a tradição, senão acaba. Né? Tem que manter a tradição. Tradição tem que manter. Eu gosto. É bem fraterno, bem light, assim, bem bom mesmo. Padre, eu tenho uma curiosidade também. Qual é a diferença entre o padre, bispo, arcebispo, cardeal e papa? Qual é essa diferença? Tá. Olha, o papa
é o chefe maior, né? Ele é escolhido mediante o colégio dos cardeais. E tem uma metodologia, um processo que às vezes tem coisa que a gente não sabe, mas aquele grupo que está ali ajudando aquele papa, automaticamente tem algum deles ali que se destaca, tem mais perfil para um tipo de trabalho desse tipo, entendeu? Geralmente eles, à medida que a igreja, que aquele papa vai trabalhando, o seu colégio vai também pensando a substituição. A gente não sabe dos critérios assim, né? Aí o Papa é esse que governa a igreja como um todo. Agora, o cardeal, ele tem um papel mais assim de assessoria para as cerimônias e também assim, os cardeais, eles assumem secretarias, assim, assumem pastas de trabalho, né? Para, por exemplo, a parte da missão, vamos dizer assim. Então, aquele cardeal, ele está ali para ajudar a orientar o Papa. O Papa trabalha com uma equipe, ele não trabalha só. As decisões são tomadas em equipe. Então, os cardeais estão ali para isso. Geralmente representam os países, né? Representa o Brasil, representa a Argentina, representa a França. Então, tem a Igreja da França representada no Vaticano por eles, né? Agora, o bispo, ele já é um representante do Papa dentro das realidades mais, assim, por exemplo, Livramento de Nossa Senhora. Nós temos uma diocese. A diocese é formada por 20 paróquias, aqui no nosso caso. Então, o bispo, ele é assim, aquela pessoa que governa junto com os padres esse conjunto de paróquia. E o padre é aquela pessoa que trabalha fixo também dentro da paróquia. O bispo, ele gira mais nas paróquias, né? Fazendo o trabalho de organizar, acompanhar os padres, assessorar os padres, ajudar os padres. E o padre já recebe essa orientação do bispo e coloca em prática dentro da sua realidade, entendeu? Então, são hierarquias diferentes. Agora, você perguntou como chegar lá? Então, dentre essas funções, você tem o desejo de ir para alguma outra função além de padre? Não. Eu não tenho, não. Porque, assim, dentro da igreja existem processos, né? Onde, para você ocupar esses cargos, que é um reconhecimento, né? A igreja reconhece a capacidade que você tem mediante a preparação, o seu processo histórico, o seu envolvimento com a própria igreja. Você é escolhido para esses cargos. No meu caso, eu já estou com 54 anos, né? E depende da idade, depende do preparo, e eu não me vejo nesse perfil, né? Então, o meu perfil é de padre e está aqui. Agora, a igreja é que vê, né? Ela que decide. Eu acredito que, no meu caso, não chegaria a ser um bispo, alguma coisa assim. Agora, tem colegas que são mais preparados, tem mais carisma para aquilo, entendeu? Tem todo um conjunto de situações que a igreja julga você digno daquela função, tá? Tem um preparo intelectual, né? Às vezes você faz o básico, a teologia, a filosofia. Mas tem padres que vai muito mais além, aprofunda em liturgia e outros assuntos, e acaba até mesmo influenciando a igreja, escreve documentos, escreve livros. Então são pessoas que têm uma liderança maior, um envolvimento maior. Aí a igreja reconhece como capaz de assumir uma paróquia, sabe? Uma diocese, aliás, para ser um bispo. E depois o cargo de cardeal, geralmente são aqueles bispos que fazem parte de um colégio maior de diocese, por exemplo, que mora em Salvador. Um bispo que vai morar em Salvador. É uma arquidiocese muito grande. Então, para ele ser escolhido para ser um bispo daquela arquidiocese, de certa forma, ele tem também capacidade de ser um cardeal. Aí o Papa o escolhe para ser cardeal, mas ele não vai morar lá, ele fica aí e só vai em momentos assim, que são chamados, né? Uhum. Então, são coisas assim. Porque, na realidade, a igreja, ela governa de forma colegiada, é uma comunhão de forças, né? Para que todo mundo, para descentralizar também o trabalho, né? Uhum. Padre, e para quem pensa em ser padre ou já está estudando para isso, qual é o seu conselho? Olha, eu não assim, para o jovem que deseja, ele precisa de fato se envolver com a evangelização da igreja.
ou na sua comunidade. A primeira coisa, né? E geralmente ele se sente chamado aí. É o que aconteceu comigo. Aí, o que acontece? Quando você se sente chamado, você procura a própria igreja, procura o padre. Aí o padre orienta, comunica isso à diocese, porque nós temos um padre que trabalha com a pastoral vocacional para seminarista. E esse padre é informado, é entrado em contato com esse jovem, e aí começam as orientações, os encontros vocacionais, né? A gente tem os encontros vocacionais. Hoje mesmo nós, na diocese, temos encontros vocacionais. Esses encontros vocacionais não é só para quem quer ser padre ou as meninas queiram ser freiras. É também para esse perfil. Mas qualquer jovem que tem 18 anos hoje, que queira fazer e que já participa da comunidade e quer fazer encontros vocacionais, também pode fazer. Então, só orientações básicas. Aí, com o tempo, ele, depois de um acompanhamento e que o promotor vocacional, que é o padre, vai perceber aquele menino com condições para fazer uma caminhada, aí manda ele para o seminário. E aí o seminário tem toda uma formação, um estudo voltado para aquilo. Até ele vai decidindo se ele quer ou não ser padre. Sabe? Mas é um caminho interessante de vida, de doação. Vale muito a pena, porque eu percebo que os jovens, com todo respeito a tantas inteligências, né, deles, mas eu acho que se limita muito a uma vida corriqueira dessas farras, né? Acho que é muito pequeno para o ser humano. Acho que precisa usar mais, né? E mais além. Ainda bem que hoje a facilidade dos estudos também, né? Em outras áreas. Agora a igreja oferece também muita coisa boa para quem que deseja ser padre. É uma vocação, só que é uma coisa assim, que não depende da igreja. É um chamado de Deus. De alguma forma Deus vai dizer para você que você ser padre. Ele vai fazer isso. É uma graça na vida de uma pessoa. Então Deus chama. Deus chama. E para nossa audiência, para quem está nos assistindo, o senhor poderia passar para ele quais são os dias de atividades aqui na paróquia da cidade, para eles saberem quais são os dias de missa, qual dia ir até a igreja? Olha, nós temos assim nós não temos muitas missas na matriz. Na matriz, nós temos missa só aos domingos à noite, às 7h30. Então esse horário é um horário tranquilo, que todo mundo pode estar indo. Inclusive tem sido muito frequentada as missas nossas às 7h30 da noite. Agora, as comunidades também têm assim, um calendário durante o mês, e o padre marca as missas na comunidade, avisa com antecedência, e lá também as pessoas podem participar, né? É o básico assim, da vida da paróquia, é esse aí. Pronto. É isso aí. Então, padre, a gente chegou no fim de mais um episódio. Eu gostaria de agradecer pela sua disponibilidade em vir, em passar os seus ensinamentos aqui pra gente. Muito obrigado, viu? E desde já eu já lhe faço convite que quando você precisar vir aqui, precisar vir do espaço, você pode se sentir à vontade de vir aqui e bater mais um papo com a gente, né? Exatamente. Então a gente gostaria de lhe agradecer novamente, como o Gui falou, pela disponibilidade, pelo carinho e cuidado também, né, Gui, de estar aqui com a gente. Foi uma conversa muito interessante, da gente saber as histórias e ficar por dentro dos assuntos que o senhor tinha para nos passar aqui. Então foi um prazer receber aqui o senhor no ITA Nordeste. Tá, eu também me sinto honrado pelo convite e acredito muito nessa coisa do trabalho de parceria. Acredito muito na imprensa, na comunicação. Dou parabéns a vocês pela criatividade, pela iniciativa. A cidade precisa muito disso, o nosso mundo precisa de pessoas interessadas em passar coisas boas, influenciar de forma boa a sociedade, sabe? Passando coisas de fato que leva a crescer. E você está no caminho certo, viu? Que Deus possa os abençoar, dar inspiração, sabedoria. Não é fácil lidar com os limites todos que isso implica, mas à medida que se faz também se aprende, né? E estão de parabéns pelo trabalho. E a minha pessoa está sempre à disposição. Me sinto assim feliz por ter estado aqui, falado um pouco da minha vida, minha história, falar do meu trabalho, também exaltar a comunidade católica nesse município, que tem uma grande influência. A nossa igreja, ela foi a base também da formação dessa cidade, né?
Isso foi muito interessante e a gente está aqui para poder contribuir, né? Para realmente dar continuidade àquilo que já foi começado por todos os padres que passou por aqui. Eu só tenho a agradecer. E à disposição, precisar de mim, estou sempre aí. Pronto. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Eita Nordeste. Se você gostou, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar aí o sininho de notificação. Lembrando que esse episódio também vai estar disponível lá no Spotify. Você que estiver fazendo uma viagem, estiver subindo um morro ou qualquer lugar, você pode também estar ouvindo os episódios do Eita Nordeste. Muito obrigado e até a próxima.